Desejamos de todo o nosso coração que a paz e a graça de Jesus Cristo possa reinar e dominar sobre os nossos corações. Nós estamos passando por momentos de dificuldades e você é uma testemunha disso, através das informações que nós recebemos pela mídia, ou de bate-papo mesmo com nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Estamos vivendo momentos de extrema dificuldade mesmo. Em determinado momento da vida, eu e você sempre precisamos de um socorro. Quem sabe o pneu do seu carro já furou, você já precisou de um medicamento e outras coisas afins. Nós sempre precisamos de socorro. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que há para nós também um socorro do alto. Esse socorro do alto é o auxílio que vem de Deus, direção a nós, para preservar a nossa vida. Esse socorro que vem do alto é conhecido como a salvação do Senhor. Ao longo dos tempos, quando nós lemos na Bíblia, Deus escolheu Israel como o seu povo. Eles eram escravizados no Egito, escravização pesada, alguns morreram lá, e Deus os tirou de lá, guiou pelo deserto, foi protegendo, deu-lhes uma terra, assentou nessa terra, e em determinado momento Israel se afastou de Deus. Eles entraram em uma vida de pecado e foram por isso duramente castigados pelo Senhor. Quando nós lemos os capítulos 60, 61 de Isaías, nós vemos como Deus tratou com Israel e quais eram as promessas de Deus para os israelitas. Mas em determinado momento da história, Deus já tinha tratado com Israel, eles foram chamados para ser luz das nações, para serem salvadores através do testemunho de que o Deus Jeová, Ele é Salvador. Eles falharam com isso, mas Deus ainda continuou ao lado do seu povo. E Deus, nesse texto do profeta Isaías, capítulo 45, do verso 22 até o verso 24, é interessante, porque Deus muda o foco agora de interesse na salvação, não apenas na pessoa do seu povo, mas Deus agora Ele olha para o mundo. Quando nós lemos Isaías 45, verso 22, nós nos lembramos de João 3,16, em que Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo. Esse mundo são homens, Deus ama a todos, Deus deseja que todos os homens tenham uma vida de felicidade e de paz. Essa vida é alcançada quando o homem se arrepende dos pecados e caminha em direção a Cristo, recebendo assim a salvação do Senhor. Todas as pessoas precisam de um socorro. Se você não precisa hoje, precisará amanhã. Do ponto de vista da existência espiritual, o homem e a mulher, por serem pecadores, precisam da graça salvadora de Deus. Por que precisam da graça salvadora de Deus? Porque o homem sozinho, ele não consegue salvar a sua própria vida. Ele não consegue socorrer-se a si mesmo, falando do ponto de vista da espiritualidade. Você pode até se salvar do ponto de vista humano, fazer uma casa bem resistente, tomar sempre bastante cuidado no trânsito. Tudo isso são seguranças que você provém para você. Você pode também fazer uma caderneta de poupança, um fundo médico, quem sabe, para um dia de enfermidade. É o tipo de socorro que você pode ter, mas esse socorro é humano. Um dia essa instituição em que você investiu nela, ela pode entrar em falência e sair da sua vida. Aquele socorro você perdeu. Mas o socorro que a Bíblia fala é o socorro espiritual. Nós precisamos desse socorro. Mas você precisa entender que Deus faz essa oferta para nós e cabe a nós aceitá-la ou não. Duas histórias interessantes vão chamar a sua atenção, porque também já chamou a minha, sobre o ponto de vista de Deus nos socorrer e de nós ouvirmos a vontade de Deus e nós caminharmos em direção a Deus de boa vontade, de nossa própria vontade. A primeira história, eu tenho certeza nessa noite que você entende, que você já viu, que é uma produção de Hollywood, em um filme chamado Mar em Fúria. Então, esse filme gira em torno de uma história em que pescadores, eles iam para o alto mar para pescar e ali tirava a sua sobrevivência. Era tipo uma cooperativa. Em determinado momento, o mar se enfurece devido a um furacão, um tornado, e esses trabalhadores, esses pescadores, eles entram em um estado de crise tremenda. Junto com eles também está uma pequena embarcação,
aonde um senhor está também com sua família. Em determinado momento, a marinha é avisada e consegue ver a mensagem, e eles mandam um helicóptero para socorrer. Algumas pessoas conseguem ser salvas, porque desceu-se aquela cesta do helicóptero, os mergulhadores apanharam as pessoas, colocaram ali, e levantaram aquelas pessoas e levaram em segurança. Ali veio o auxílio do alto para eles. Eles foram salvos daquela tempestade. Já os outros homens, eles não conseguiram se salvar. Por que não conseguiram se salvar? Porque foi dada uma chance para eles de retornarem e tomarem outra rota. Eles preferiram continuar naquela direção. Então, catastroficamente, todos eles perderam a sua vida. O socorro veio para todos. Alguns aceitaram, outros não. Outra história interessante é de um jovem. Ele descobriu numa cidade que tinha um homem que aconselhava as pessoas, e ele era altamente inteligente. Era tipo um filósofo. E um jovem ficou incomodado com aquele homem, porque ele acertava todas as coisas que as pessoas perguntavam. As perguntas eram feitas e eles conseguiam responder a todas. Um dia aquele jovem resolveu contradizer aquele sábio, e ele disse: hoje eu vou pegar esse homem e vou dizer que ele não é portador dessa sabedoria. E o que é que ele fez? Ele chegou na sua casa, pegou um passarinho, botou na sua mão, escondeu, e foi na casa daquele sábio, e cumprimentou ele, e disse: bom dia, senhor, como o senhor está? Tudo bem? E ele disse: tudo bem. Ele disse assim: eu vim aqui para fazer uma pergunta ao senhor mais uma vez. Ele disse: pode fazer. Eu tenho o que na minha mão? E o sábio adivinhou, disse: o senhor tem um passarinho. E aquele jovem ficou pensando assim: se ele disser que eu tenho um passarinho na mão, como é que eu vou fazer? Se ele disser que é um passarinho, eu vou ter que tomar uma atitude e vou dizer. Se ele falar que é um passarinho, eu vou perguntar: está vivo ou está morto? E ele vai dizer assim: o passarinho está vivo, então eu mato o passarinho. Se ele não disser isso, então eu continuo. E de fato, ele fez essa pergunta àquele sábio. O sábio disse: você tem um passarinho na sua mão. E ele disse assim: o passarinho, sábio, está vivo ou está morto? E o sábio respondeu para ele: a vida do passarinho está em suas mãos. O que é que essa história tem a ver com o texto de Isaías, capítulo 45, verso 22 até o verso 24? Primeiro, que Deus quer salvar a gente. Deus estende a mão para nós. Mas nós precisamos ter vontade de aceitar a oferta salvadora do Senhor. E por que que os homens precisam desse socorro de Deus? Dentro desse texto de Isaías, Isaías diz assim, verso 22 do capítulo 45: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por que que os homens precisam do socorro do Senhor, da salvação de Deus? Em primeiro lugar, o pecado tornou os homens fracos e perdidos. Se você olhar o próximo verso, que diz assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu de mim, da minha boca, a palavra de justiça, e não tornará atrás. Se você olhar um pouquinho mais à frente, você vai ver ele dizendo assim: diante de mim se dobrará todo joelho. Veja bem que isso é um poder que está falando conosco, é um poder de Deus. E no final do verso 24, ele diz assim: de mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força. Se a gente, por analogia, tomar esse texto e for olhar lá para Gênesis, a primeira proposta que Satanás fez para o homem e para a mulher é que eles seriam como Deus. Ora, Deus é detetor de todo o poder e toda a glória. Deus existe nele mesmo e nada existirá antes nem existirá depois. Deus é Deus e o Senhor de tudo, sustentador dos céus e da terra. Deus é a fonte de todo poder e justiça. Então, por que que os homens precisam dessa salvação que vem de Deus, desse socorro que vem do alto? O homem se tornou pecador e por conta disso agora é fraco e perdido. E aonde se encaixa isso naquela história que nós contamos lá do Mar em Fúria?
Ora, aqueles homens, eles eram profissionais, mas diante daquele poder que se levantou diante deles, nada puderam fazer, ficaram perdidos, porque os instrumentos de navegação deles entraram em pane, e agora o mar que se levanta, ninguém é capaz de dominar. Só sabemos uma história na humanidade, que o mar foi dominado, e assim mesmo pelo poder de Jesus de Nazaré, que é o Deus no meio de nós. Mas o profeta diz assim: no Senhor há força e justiça. Se você se tornou fraco, se tornou um pecador, está perdido, é nessa hora que você precisa desse socorro do alto. E Deus pode te dar isso, porque a palavra de Deus está te garantindo que Ele é justo e Ele é poderoso. A segunda condição nessa noite, que nós precisamos entender sobre esse socorro que vem do alto, sobre essa salvação, é que eu e você, se nós não procurarmos a ajuda de Deus, há para nós um julgamento. Deus vai julgar a todos. Se você observou a parte que eu li acima, aonde Deus diz assim: diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. O que é que significa isso? Se você observou há alguns anos atrás, um grupo revolucionário que se levantou no Oriente Médio, chamado Estado Islâmico, eles colocavam os seus inimigos de joelho e eles participavam de uma degola. Sabe o que significa isso? Estavam dizendo para o mundo que eles tinham poder, e as pessoas estavam sujeitos a ele. O texto da palavra de Deus aqui está dizendo assim, diante de mim todo joelho se dobrará. Ora, se o Estado Islâmico obrigava você a se ajoelhar para cortar o seu pescoço, aqui não é o Estado Islâmico, é você que terá, eu que terei que me ajoelhar diante de Deus e reconhecer que o Senhor Deus é poderoso. Eu vou ter que testemunhar, eu vou ter que dizer isso pessoalmente diante de Deus. Não é que eu seja obrigado, é que o Estado de Deus é tão grande, a minha condição é tal, que eu terei que fazer isso. Ninguém fará por mim. Deus aparecerá e isso será feito. Quando nós lemos Paulo falando aos Tessalonicenses, o Paulo diz que quando Jesus ele aparecer, o poder dele será tão grande, que não é só os joelhos dos humanos que hão de se dobrar. Paulo diz que Satanás será esmagado bem debaixo de nossos pés. E olha, que ele é o arqui-inimigo de Deus, e ele tem os poderes conferidos ao diabo. Ele tem um poder limitado que Jesus deu para ele agir, mas ele será esmagado. Então, por que é que eu e você precisamos desse socorro que vem do Senhor, desse socorro que vem do alto? É porque nós havemos de comparecer em um juízo diante do Senhor. É bom lembrar nessa noite que tem duas condições que nós seremos julgados diante do Senhor, nós os homens. Primeiro, o tribunal perigoso, a Bíblia chama de trono branco. O trono branco, segundo a Bíblia, é um lugar aonde será levado pessoas que têm dívidas com Deus, dívidas de salvação. Não se converteram a Deus, não se subjugaram a Deus, não se submeteram ao Deus de amor para a salvação. Esse trono é um trono de condenação. As pessoas que vão adiante desse trono, a Bíblia Sagrada cita uma frase horrenda que é proferida pela boca de Jesus, o Salvador do mundo, o Messias precioso de Israel. A palavra diz assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. O lugar dessas pessoas é na condenação eterna. Ali é um trono branco. Ora, se você aceita o auxílio do alto, a salvação que vem do Senhor, é claro que em determinado momento, você como um servo de Deus, aquele que está diante do Senhor, aquele que serve a Ele, aquele que Deus colocou um trabalho no reino para você, você também vai comparecer diante do tribunal. Só que a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 5, esse tribunal é o tribunal de Cristo. Você não será condenado. Lá o que você terá que entregar para Jesus é as obras que Ele colocou nas suas mãos para você fazer, obras de pessoas salvas. Mas haverá um julgamento para todos que estão sem Deus. Esperamos nessa noite que quando nós demos um texto para você que diz assim: olhai para mim, na palavra do Senhor no verso 22, você receba de Deus, aceite de Deus esse chamado e olhe para Deus, e você será automaticamente excluído desse julgamento de condenação, porque Jesus passa a ser o seu Salvador. E lembrando que Jesus morreu para perdão de nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício de Jesus em meu favor, Jesus morreu em meu lugar,
para que eu morresse assim também para o pecado. Terceiro e último lugar nessa noite, para que você entenda sobre esse socorro do Senhor para cada um de nós. Deus oferece salvação para todos. A Bíblia não tem um Deus malvado no Antigo Testamento e não tem um Deus bom no Novo Testamento. Não. Se nós prestarmos atenção aqui, eu disse para você no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Deus amou imensamente o mundo. Significa, Deus amou todos os homens. E agora Isaías, capítulo 45, verso 22, diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Deus agora envia a sua salvação para todos os homens. Deus deseja que todos sejam salvos. Então ele diz assim, ó, olhai para mim e sereis salvos. Que coisa bonita, que coisa linda, quando você pode enxergar. Ora, Deus é tão maravilhoso nessa noite, que Jesus, quando vem trazendo a salvação para mim, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que é impossível você não olhar para ele. A palavra de Deus diz que a luz resplandeceu nas trevas. A palavra trevas aqui significa cegueira, falta de visão, ignorância espiritual. Ora, se Jesus aparece como essa grande luz para nós, nesse vale de sombra e de morte, que nós estamos passando literalmente pela Covid-19, quando você olha para Jesus, é impossível você não reconhecer nele a salvação do Senhor. Querido amigo, querida amiga, que está nos assistindo por essas mídias, Igreja Batista Ágape, você que tem caminhado com o Senhor, nesse longo período de tempo da nossa existência aqui, nós já olhamos para Jesus, agora precisamos continuar a ficar olhando. A vida com Deus é uma vida de continuidade. Concluindo João 3,16, ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer socorrer você, como o nosso governo está fazendo, dando para você uma ajuda nesse tempo de crise. Essa ajuda um dia vai acabar, mas esse socorro que vem dos céus, ele permanece pela eternidade. Deus quer que você habite com ele. Quando você lê o Salmo 23, há um cuidado de Deus interessante. Davi está dizendo que o Senhor está caminhando com ele, está guiando ele como um pastor guia as ovelhas, está guiando para a casa dele. Quando entra na casa de Deus, o Davi encontra aquela mesa muito bonita ali, e não só encontra aquela mesa, mas ele encontra aqui a afinidade, o carinho do seu Deus por ele, e ele diz assim, o cálice transborda. O que é esse cálice? Esse cálice é a intimidade, é a união, a Bíblia chama de comunhão do homem com o seu Deus. Se você aceita o socorro que vem do alto, você está em comunhão com esse Deus, e quando você entra nessa casa de Deus, sob os cuidados de Deus, esse socorro dura para a vida toda. Sabe por quê? Diz assim a palavra do Senhor, ele unge minha cabeça com óleo. Essa unção aqui é uma unção de cuidado, uma unção que é capaz de tirar de você todas as dores. Quando nós lemos lá no Apocalipse de João, diz assim, ó, Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Todo o sofrimento que você está passando, tudo que você precisa nessa vida, é do socorro de Deus, para mim e para você. Aceite a oferta de Deus nessa noite, quando ele diz, olhai para mim, olhe para Jesus. Lembre-se do deserto, os israelitas pecaram contra Deus, Deus mandou uma praga de cobra, essa praga de cobra matou muita gente, mas Deus mandou que Moisés pegasse um bronze, colocasse no alto de uma madeira, e ele colocou mesmo, e as pessoas olharam para cima, segundo a ordem de Moisés, e as pessoas começaram a se sentir bem. A salvação chegou para eles, porque o auxílio veio do alto. Aceite o socorro do Senhor nessa noite. Eu quero orar por você mais uma vez, como é a rotina da nossa igreja, interceder não só por nós que estamos aqui, na comunhão como Igreja Batista Ágape, mas estender esse favor, essa graça de Deus, a você que está além dos portais de nossa igreja. Você está aí na internet. A internet é uma dádiva de Deus muito grande, porque Ele coloca você em um mundo cósmico. Aonde você estiver, você pode participar dessa palavra de Deus. Você pode participar, você pode receber esse socorro do alto. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus, no seu poder e na sua glória, possa te socorrer nas suas necessidades desse momento, porque Deus é Deus de agora também. Jesus não olhou para você só como um pedaço humano ou um espírito que precisava ir para o céu. Jesus, ele transformou o pão, ele multiplicou o pão,
Ele multiplicou peixe, Ele transformou a água em um alimento precioso que é o vinho, porque Jesus nos ama e Ele deseja suprir as nossas necessidades. Ele nos socorre aqui também, mas Ele quer que esse socorro, ele seja levado, ele seja continuado lá para a eternidade. Ele quer que você tenha uma vida junto com Ele, e Ele disse: eu dou-lhes a vida eterna e ninguém tira de mim. O socorro que chegou para você nessa noite é um socorro da parte do Senhor. Creia nisso nessa noite. Vamos orar, e eu tenho certeza que Deus há de os abençoar aonde você estiver, porque Deus é um Deus de socorro, é um Deus de salvação, e Jesus veio para nós com esse fim, nos conduzir a Deus, porque é o Santo Filho de Deus, o Salvador do mundo. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, ó Pai. É um Deus que preservou Israel em todas as suas dificuldades. Foi um Deus misericordioso, embora tivesse julgado com peso o povo no passado, mas também salvou os contritos de coração. E é da geração de Davi que nasceu Jesus, o nosso querido Salvador. E é nele que nós encontramos a salvação, ó Pai. Deus cuidou de Israel, o Senhor cuidou deles como seu povo, mas estendeu a salvação para fora dos portais de Israel. Ele enviou a sua salvação para o mundo. E quando nós olhamos a história em que um homem vem sofrendo as nossas dores e enfermidades, ele veio sofrendo isso para nos curar. Ele veio trazendo socorro para nós, trazendo socorro para você que está aflito. Confie nessa noite que Deus pode te ajudar. Deus pode tirar as dores da tua alma, as dores do teu coração, porque a sua palavra diz que as nossas dores Ele levou sobre si. Existem as dores humanas, físicas, psicológicas, mas existe a dor espiritual, que é o pranto da alma, que nós nessa noite não desejamos que nenhum de nós tenha, porque essa história é contada lá na vida do rico e Lázaro. Ele disse para Deus: eu estou atormentado nessa chama. A dor que ele sentia era a dor da alma. Ele nunca quis e nunca precisou do socorro de Deus enquanto vida aqui na terra, mas um dia ele morreu e ele precisou do socorro e não podia mais. Nós esperamos que isso não aconteça com nenhum de nós, nenhuma pessoa que acabou de ouvir a palavra do Senhor, mas nós esperamos nessa noite que a nossa morada seja no paraíso de Deus, aonde nós somos confortados pela sua presença. Creia, aceite e confie no socorro que vem do alto, porque é a salvação de Deus para mim e para você nesse momento. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.